Olá, queridos, obrigado por você que chegou até aqui comigo. Parabéns para nós. Mais um trimestre concluído. O primeiro trimestre na experiência de fazer aulas da revista Viver Mais, que eu achei um conteúdo excelente para adolescentes e jovens. Aquilo que eu indiquei que por mim ela teria que ser dada para todos, não só adolescentes e jovens, mas todos mesmo. Porque estudamos sobre o Pentateuco, a base da Bíblia, a base das nossas doutrinas, a base de tudo que nós temos hoje, a base das nossas leis. Então, mas para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Obrigado de coração. 13ª aula e nós vamos falar a última parte de Deuteronômio, concluindo os 5 livros da Bíblia. Lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O famoso Pentateuco judeu, tá? É lógico que não é só isso que o livro judeu chamado Taná, vai ter também provérbios, profetas, salmos, tá? Mas vamos lá dando continuidade então, vamos orar para isso. Querido Papai, Espírito Santo, nos ajude nessa última lição, que nós possamos encerrar ela com chave de ouro, com a ministração do Senhor em nossas vidas, com o encerramento glorioso do Pentateuco. Obrigado por esse trimestre, obrigado pelas tantas coisas que nós aprendemos. Que o Senhor continue conosco, Espírito Santo, sendo nosso professor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então para a nossa última lição. Viver Mais, revista de 15 a 17 anos adolescente, tema o Pentateuco, e a última lição, a 13ª lição, o tema dela é as últimas palavras de Moisés. As últimas experiências de Moisés, até aqui o Pentateuco, a partir daqui entra Josué já tomando conta da terra e das batalhas. A base bíblica para esse estudo de hoje é Deuteronômio capítulo 11, capítulo 28 e capítulo 30. Versículo chave: escolhe pois a vida para que vivas, tu e tua semente, amando ao seu Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Vamos lá para nosso último pano de fundo aqui da lição, para a gente estudar um pouquinho, ver alguma coisinha. O poder da decisão. A vida é repleta de momentos de decisão, desde que comer, vestir, até decisões mais complexas, como qual oportunidade de emprego aceitar. Seja de uma forma ou de outra, a vida exige respostas a todo momento. Em um fórum para pessoas indecisas, encontrei a seguinte frase, olha só, pessoas indecisas. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, vamos lá. A indecisão paralisa. É melhor decidir mesmo tendo a possibilidade de falhar. Olha que interessante, a indecisão, sem saber para onde eu vou, sem saber o que decidir, sem saber se eu caminho, se eu como, se eu não como, se eu vou, se eu não vou, ela paralisa nós. É melhor decidir alguma coisa mesmo tendo a possibilidade de errar. É melhor eu decidir algo mesmo errando. O que não podemos é parar e ficar parado no lugar. Tem um ditado que diz que, deixa eu ver se eu lembro ele, que eu gostaria de fazer, não lembro como que ele é direitinho, se você lembrar, coloque nos comentários, mas é melhor eu errar pelo que eu escolhi do que eu sofrer por aquilo que eu não escolhi. Vamos lá, continuando. Isso me levou a refletir sobre os indecisos, que acabam se tornando mornos. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavra lá de Deus, escrita pelo João em Apocalipse 3,16. Utilizando uma expressão bastante popular, poderíamos dizer que não dá para ficar em cima do muro. Ou você escolhe estar de um lado ou de outro. Dessa maneira, Moisés disse ao povo que decidisse quanto a uma vida com Deus ou a uma vida longe de Deus. Para ajudar você a ser uma pessoa decidida, separamos 7 passos importantes para evitar a paralisia
que a dúvida acarreta. Então olha que interessante, olha nesse estudo aqui, ó, marca no teu caderno, memoriza esses versículos. Nós aprendemos na aula passada que memorizar é uma forma de fazer o cérebro funcionar, de ter mais inteligência. Memoriza esses 7 versículos aqui. Olha só, primeiro, não se apresse ao tomar decisões importantes. Qual versículo que eu vou usar? Provérbios 4, 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Ou seja, primeiro, não se apresse ao tomar decisões importantes. Segundo, peça sabedoria a Deus para tomar a decisão correta. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha só, segunda, peça sabedoria a Deus. Terceira aí, ó, terceiro passo importante, aconselhar-se com as pessoas sábias. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quantos de nós temos pego conselho com pessoas que têm uma vida arrebentada? Às vezes vem aconselhar você a largar o teu casamento porque o dele já está destruído. Procure conselhos com pessoas sábias, de Deus. Quarto passo, não confie apenas em seus sentimentos. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, a mim e a você, mas no final conduz à morte. Olha que coisa mais forte, né? Há caminhos que parece certo para mim, há caminho que parece que está tudo em ordem, mas que no fim conduz à morte. Quinto passo, busque sabedoria nas Escrituras, que é a fonte de sabedoria. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sexto passo, confie que o Senhor fará o melhor. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só aonde a gente erra muito nesse passo, né? Às vezes ficamos murmurando com o nosso serviço, ao invés de consagrá-lo a Deus. E último passo, medite. A sua decisão glorifica a Deus, ou seja, a tua escolha glorifica a Deus. 1 Coríntios 10, 13. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém e amém. Anote esses passos aí, queridos. E não se esqueça, as suas decisões geram consequências, boas ou ruins. Vejamos alguns exemplos bíblicos. E posso dizer mais, nessas consequências boas ou ruins, Paulo fala em Gálatas sobre a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Se plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Vamos lá nessa tabela aqui, ó. Decisão e consequência. Adão e Eva comeram a fruta proibida. Consequência, morte e banimento do Éden e dor. Caim ofereceu um sacrifício inaceitável. Foi repreendido por Deus e após matar o irmão sofreu duras penas. Noé foi justo, foi considerado reto e salvou a humanidade. Abraão obedeceu a Deus e quase entregou seu filho no altar. Foi considerado amigo de Deus, o pai da fé, e recebeu promessas. Moisés escolheu a Deus em vez de escolher ser chamado de filho da filha de Faraó. Tornou-se líder de uma grande nação e a guiou com muitos sinais pelo deserto. Paulo se arrependeu, obedeceu e se batizou. Tornou-se o apóstolo dos gentios e um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada. Que as suas decisões sejam sempre assertivas. Acima de tudo, escolha servir ao Senhor de todo o teu coração. Provérbios 10, versículo 8 diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Aleluia. Vamos então? Pronto para iniciar a lição?
Vamos comigo para a nova jornada, a última jornada desse trimestre, e já semana que vem estudo novo. Quero você comigo aqui, hein? Continue colocando os comentários, me incentiva, me ajuda para que eu não pare. Objetivos dessa lição: saber que a obediência traz bênção e a desobediência maldição. Então presta atenção aqui, ó. Se você é obediente, será abençoado. Se você é desobediente, será amaldiçoado. Ponto de partida. Vimos que o livro de Deuteronômio, ou Segunda Lei, é muito mais que uma recapitulação ou revisão da lei dada no Sinai. Na verdade, Deuteronômio mais se assemelha a um tratado divino sobre a obediência, pois Moisés havia percebido que nesse aspecto a nova geração não era melhor que a anterior. Com o vigor de sua natureza ardente, Moisés mostrou aos jovens israelitas que Deus ansiava por obediência. Deuteronômio 5, versículo 29, vamos ver o que ele fala aqui? Que quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Vamos aprendendo. Eles eram filhos de Deus. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não faça cortes do corpo, nem rape a frente da cabeça por causa dos mortos, que era o que os outros povos pagãos faziam. Deus os amou, Deuteronômio 4, 37 e 7, 7 e 8. E porque o amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Deuteronômio 4, 37. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor nos amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Deviam obediência a Deus pela misericórdia e pelo privilégio. Esse daqui eu gostaria que vocês abrissem aí, tá? Para não ficar tão longo. Abre aí esses textos aí, ó. Esse aqui de cima... Deus queria preservá-los e fazer progredir. Vamos ler esse daqui, depois a gente deixa alguns para depois. E agora, ó Israel, ouça os decretos e a lei que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Deuteronômio 4, versículo 1 e versículo 40. E Deuteronômio 5, versículo 29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha só, vamos ver mais um versículo aqui. 6, 2, 3 e 24. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e vocês serão muito numerosos, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Olha cada texto lindo, queridos. Deus queria o tempo todo abençoar o povo. E aí tem esse último aí que eu vou deixar para vocês, ó. Eles deviam obediência a Deus pela misericórdia e pelo privilégio concluído. Você vai ver que inclusive aqui vai dizer que Deus é fogo consumidor. Quem não obedece, morre. Introdução. A palavra obediência é a palavra-chave destacada no discurso, destacada no discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. O grande líder Moisés orientou o povo para que não se desviassem do caminho do Senhor. As palavras de Moisés foram claras e poderosas, mas ele não poderia forçar o povo a obedecer ao Senhor. Moisés apresentou dois caminhos,
o da obediência e o da desobediência, e suas consequências. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha Deus aconselhando: agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam bem. Esse é um Deus maravilhoso, que através de boca de Moisés fala aos nossos corações até hoje. Até hoje, queridos, todos têm o livre-arbítrio de escolher o que quer e o que não quer. Tem muitos que escolhem viver na sarjeta, viver nas drogas, viver nas bebidas. E não podemos fazer nada e não forçá-los, porque Deus colocou para eles a bênção, mas eles rejeitam. Mas olha se nós também não estamos rejeitando. Com certeza a lei está ao longo de todos os livros do Pentateuco, a favor da vida. Além disso, a lei no Antigo Testamento girava em torno dos 10 mandamentos, que é um código de conduta moral para o povo de Deus. Queridos, você vai notar, se você for mais sensível, que Deuteronômio, na verdade, ele fala muito de obediência e maldição e desobediência, porque Moisés caiu nisso. Moisés, por desobedecer a última voz de Deus, quando ele pediu água e bateu na rocha, ele perdeu tudo. Então Moisés escreve o livro de Deuteronômio com propriedade. Entendido até aqui? Será que eu já mereço um like? Mereço um compartilhamento? Mereço com que você comente e o YouTube entenda que esse vídeo tem palavra de Deus forte e poderosa? Então vamos lá. Primeiro, exortação à obediência. Moisés demonstrou possuir, olha só, escreveram possuir errado aqui, hein, queridos? Possuir um coração cheio de zelo e de devoção a Deus, ao se pronunciar para o bem da nação de Israel. O livro de Deuteronômio reforça a importância da obediência à lei, que deve ser uma escolha proveniente de um coração cheio de amor de Deus. Moisés passou os últimos 40 dias da sua vida instruindo o povo que entraria na terra prometida, para que essa experiência fosse bem sucedida. Ao longo dos seus 120 anos de vida, Moisés aprendeu a amar e a obedecer a Deus, com quem tinha uma profunda intimidade. Ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés fez 3 discursos, cujo assunto principal é a obediência a Deus. Ele alertou o povo a não se esquecer de Deus quando entrassem na terra prometida, uma vez que era um lugar de fartura e prosperidade. Moisés mostrou ter entendido que, normalmente, a tendência humana é se esquecer de Deus em tempos de bonança, gerando um sentimento de autossuficiência nas pessoas. E essa é uma das falas mais poderosas dessa lição. Você já notou que quando estamos na bonança, quando a nossa casa tem fartura, quando a nossa saúde está bem, quando a nossa vida financeira está próspera, não fazemos campanha de oração, não jejuamos, não somos fiéis à obra do Senhor, não vamos à igreja. Por isso de muitas pessoas passarem por provações, que Deus sabe que se permitir só bonança na vida dela, ela vai se esquivar do chamado dela na igreja. Olha o que o comentarista diz. Em uma passagem bem conhecida, Moisés diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, versículo 26 ao 28, é o que já está aí, né, do 26 ao 28, entendeu? Moisés então, Deus através de Moisés está dizendo: olha, eu estou colocando para vocês o livre-arbítrio, escolhe o que vocês querem, eu quero te abençoar, mas você tem que escolher. Tópico 2, as bênçãos da obediência. Sabemos bem que a obediência a Deus e aos seus mandamentos traz bênção, e a desobediência traz maldição. As bênçãos prometidas aos israelitas sobre a antiga aliança podem ser traduzidas pela promessa da prosperidade pela providência divina. Caso os israelitas fossem obedientes, guardando os mandamentos de Deus, eles seriam guardados em segurança e paz.
quer no campo, quer na cidade. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Olha só a promessa de Deus para mim e para você. Deus abençoaria os seus filhos, a produção da lavoura e os seus animais. Deuteronômio 28, 4 e 11. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias de seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria. Olha as promessas de Deus só por você obedecer. E todas as suas provisões, 28:5, eu não coloquei 28:5, não, mas as provisões de Deus. Os israelitas ainda teriam guardados em paz e em segurança as suas viagens, tanto na ida quanto na volta. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deus os faria prosperar de tal modo que eles seriam os credores de muitas nações, sem necessitar tomar coisa alguma emprestada. Assim, o povo de Israel seria separado pelo Senhor para estar à frente das demais nações. 28:13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Preste atenção. Será que você consegue refletir na tua vida pensando: se hoje eu estou por baixo, se hoje eu estou sendo muito humilhado, será que é porque em algo na minha vida eu não estou sendo fiel e obediente? Queridos, eu quero contar o testemunho da minha empresa. Quando eu vim para essa empresa nova aqui, queridos, eu vim com medo, mas eu vim numa promessa de Deus que Ele me honraria. E hoje, queridos, Deus tem me abençoado em tudo que eu coloco a mão. O meu atual patrão me elogia o tempo todo, e eu falo para ele que não é devido a mim, mas é devido ao Senhor, que o Senhor tem abençoado os negócios dele, porque ele abençoa os fiéis. As bênçãos da obediência, contudo, não se resume à lista divulgada por Moisés, pois Deus abençoa os seus filhos individualmente. Talvez uma pessoa precise de bênção da fertilidade, enquanto a outra precisa ser abençoada na multiplicação da colheita. Deus sabe exatamente a bênção que cada um precisa. Olha o comentário. Uma vida repleta de bênção é rica, completa e abundante. Deus ainda é o mesmo e continua a abençoar o seu povo. Para isso devemos escolher o caminho que conduz à bênção, a obediência. Queridos, essa palavra se refere a tudo. Novo Testamento, no Evangelho de João, Deus diz assim, todos podem dizer que me ama, mas somente me ama aqueles que me obedecem. Tópico 3, as consequências da desobediência. Aqueles que se colocam em oposição à vontade de Deus, que se rebelam contra Deus e os seus mandamentos, desinteressados em se submeter ao governo divino, estão sujeitos às maldições. Foi isso, infelizmente, o que aconteceu a quase a totalidade da nação de Israel, que não rara vez se desviou do caminho de Deus para seguir adorando falsos deuses. Por isso eles sofreram maldições. Tá lá. Quer saber o que você recebe desobedecendo a Deus? Leia Deuteronômio 28, do 15 ao 44. Eu não vou ler aqui porque é uma leitura longa. Você deve ler. Esse texto aqui eu aconselho você a ler. É importante. Leia ele, embase ele para que você tenha um estudo mais profundo. As coisas ruins que aconteceram a Israel foram consequências do seu afastamento de Deus. Dentre as punições que sofreram estava o cativeiro, que eles conheciam muito bem. Deus disse que espalharia os israelitas pelas nações, aonde sofreriam todo tipo de castigo, e por fim voltariam ao Egito como escravos. Deuteronômio, não está aqui porque também é grande, né? Eu fui ver. Então leia aqui também, tá? Que Deus vai prometer, olha, vocês vão sofrer porque vocês não obedecem. Ler essa passagem bíblica nos remete à própria palavra, que afirma que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você ler isso daqui, Deuteronômio, aqui, 28, versículos 64 e 68, você vai entender isso, que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
Comentário: Deus respeita nossas escolhas. Mesmo assim, Ele sempre sinaliza para seguirmos pelo caminho de vida, pois isto é em obediência à sua palavra. Tópico 4. Já mereço agora, hein? Me ajuda aí. A vida ou a morte, nós escolhemos. Moisés colocou diante do povo 2 caminhos, um de vida e não vida miserável, vida e prosperidade, e outro de morte e destruição. Antes de morrer, Moisés orientou Israel quanto aos 2 caminhos, orientando que deviam escolher a bênção, para que o povo não alegasse que aquela seria uma escolha difícil, porque tinham muitas leis a seguir. Moisés assegurou: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Deuteronômio 30, verso 11. Deus jamais nos pede o que não temos condições de cumprir, que esteja além das nossas, além das nossas forças, pois Ele concede a nossa limitação. Após a morte de Moisés, o povo de Israel entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué, que já tinha feito a sua escolha pela vida. A maioria dos israelitas, porém, escolheu o caminho de morte, pois se recusou a obedecer a Deus, pagando um alto preço pela sua rebeldia. E é triste, queridos, quando nós lemos os próximos livros. Deus queria cuidar, Deus queria proteger. Chega uma hora que o povo queria tanto que Deus os deixasse, que pede para instituir reis sobre eles. Deus aconselha que o rei vai fazer sofrer, mesmo assim eles não querem Deus. Um Deus que dá comida, um Deus que dá proteção, um Deus que traz bênção. Hoje você pode dizer para mim que não, que você escolheu Deus, mas tem vivido em falta de obediência, murmurando. Como você vai ser abençoado para abençoar outros se você não tem cumprido as obediências de Deus? Muitas vezes nem conhecemos a palavra de Deus, pecamos por não conhecer. Olha o comentário. Leia com a turma, leia aí com os alunos, ou se você tiver mais pessoas, se você estiver sozinho com tua mãe, com alguém aí, leia Provérbios 14, 12, fazendo uma relação com Romanos 6, 23. Explique que a escolha pela vida ou pela morte é individual. Então eu não coloquei isso daqui que é para vocês aí, tá? Então, leia aí, queridos. Cadê o marca-texto? Provérbio, pega aí com a Bíblia aberta, um e outro aí, ó. Qual que é a diferença de Provérbios 14, 12 e Romanos 6, 23? Você vai entender. Conclusão, terminando a nossa 13ª aula, o nosso trimestre, a nossa lição do Pentateuco, que eu aprendi muito, o Espírito Santo me ensinou muito, e a você também? As últimas palavras de Moisés tinham como propósito levar o povo de Israel à obediência, pois o obedecer é melhor do que se sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Entretanto, o povo de Israel escolheu seu próprio caminho e, consequentemente, colheu os frutos dessa escolha. E você? Qual será a sua escolha? Escolha obedecer e servir a Deus. Com a certeza, é o melhor caminho a seguir. Amém e amém. Deixa eu voltar para cá. Voltado para cá. E aí? Você gostou dessas histórias? Você gostou de todas estas aulas? Em muitas igrejas, nesta aula hoje, na 13ª aula, ao invés de firmar nela, ao invés de entrar nela, eles fazem uma recapitulação de todas. Eu vou até pensar se eu faço ou não uma recapitulação, tá bom? Quem sabe faço uma recapitulação, mas o importante é você ter entrado em todas as lições, ter anotado, ter lido a sua Bíblia. Já imaginou se Deus da primeira lição, se em 3 meses você lesse só os 5 primeiros livros, o Pentateuco? Você cresceria degraus espirituais. Então eu quero te convidar a isso. Faça um propósito de ler o Pentateuco, com tudo que você aprendeu, observe agora com outros olhos. Você repetiu várias lições, então teu cérebro melhorou, você orou por sabedoria, Deus está te dando. Obrigado por você ficar comigo, por você que tem me ajudado. Eu só tenho que te agradecer. Que Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe muito. Vamos orar para encerrar? Querido Papai, Espírito Santo professor, obrigado por mais essa aula maravilhosa, onde podemos
ver que a chave para a vitória é a obediência. Ajude-nos, Senhor, a mostrar para nós, para cada um de nós, aonde estamos sendo desobediente. Faça com que nós tenhamos sedes da Tua Palavra, porque somente sabendo da Tua Palavra saberemos aonde estamos errando. Ajude-nos, Papai, a descobrir, Senhor, cada dia mais coisas da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe e te espero no próximo trimestre.